Oi, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Espero que esteja tudo bem contigo. Eu sou a Sabrina e hoje trago mais um episódio com poesia brasileira. No último episódio, li o conto A Loteria, de Shirley Jackson. Hoje vamos relembrar o poeta Gregório de Matos Guerra, que pode ser considerado um dos primeiros escritores brasileiros. Isso considerando a literatura escrita em português, porque os povos que habitavam o Brasil antes da chegada do europeu tinham o seu acervo de histórias, a sua produção literária, só que de forma principalmente oral. Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, na Bahia, em 20 de dezembro de 1636. Nada a me preocupar com domínio público nesse caso. A gente vai ver um poema em que ele chama a Bahia de cidade, porque talvez chamassem as poucas cidades que existiam na época, ali naquela região, pelo nome da província inteira. No século XVII, o Brasil ainda não era dividido em estados, como hoje. Lá na época do Gregório, o Brasil era colônia portuguesa e o território que estava ocupado era dividido em capitanias hereditárias, que deram origem aos latifúndios dos capitães e coronéis de mais tarde, e que alguns se perpetuam até hoje. Naquele tempo, o agro ainda não era tech, mas já era o bom e velho agro da monocultura, com cana-de-açúcar, da divisão injusta de terras e da exploração de mão de obra, que naquele tempo era indígena e escrava. Gregório era filho de portugueses ricos e, como acontecia naquela época para quem podia estudar, foi fazer faculdade de Direito em Coimbra, Portugal. Como todos os brasileiros filhos de portugueses tinham cidadania portuguesa naquela época, ele é considerado luso-brasileiro. Chegou a trabalhar em Portugal e lá já escrevia sátiras, que são textos em prosa ou em verso que ridicularizam as instituições ou os costumes. De volta ao Brasil, ele se dedicou à poesia em diferentes estilos, como lírico-filosófica, sacra, erótica, pornográfica. Mas são as suas poesias satíricas, atacando o governo e o clero, que dão mais o que falar. Ele não tinha papas na língua e atacava a hipocrisia da sociedade baiana, dizendo tudo o que ele queria dentro dos versos. Isso rendeu várias inimizades e ele foi enviado para Angola, outra colônia portuguesa. Ficou proibido para sempre de botar o pé na Bahia, mas conseguiu autorização de voltar ao Brasil. Morreu no Recife em 1696, aos 60 anos. Gregório tinha atestado de pureza de sangue pela linhagem e com isso a família era bem citada em documentos em Portugal e era cristão velho. Tinha então os dois requisitos jurídicos e morais para ser influente na sociedade. Assim sendo, era esperado dele que mantivesse o pensamento vigente e a atitude expansionista portuguesa. Só que ele se rebelou e viveu apontando os abusos das autoridades. Ele era considerado aristocrata e transitava pelo espaço da aristocracia, mas também pelo espaço do vulgo. Por essa circulação, ele tinha uma visão privilegiada dessas duas esferas da sociedade baiana, e a Bahia era o centro importante do Brasil na época. O estilo combativo de fazer literatura rendeu a Gregório os apelidos Boca do Inferno e Boca de Brasa. A produção dele está inserida no estilo barroco. E o barroco é marcado pela dualidade entre o certo e o errado, o divino e o profano, luz e sombra, bem como a literatura de Gregório, que tem de arte sacra a pornografia. O barroco é um estilo que não acontece apenas na literatura, mas nas artes em geral, como nas artes plásticas, na arquitetura, na música. Gregório é o grande expoente do barroco na poesia brasileira, mas um outro expoente do barroco brasileiro, aí nas artes plásticas, foi o escultor Aleijadinho, ou Antônio Francisco Lisboa. No campo político-social, o barroco correspondeu ao absolutismo e à contra-reforma, sendo que o absolutismo foi uma teoria política que defendia que o rei tinha poderes absolutos. Foi uma teoria defendida por Thomas Hobbes, Maquiavel, entre outros.
Hobbes diz que os homens são maus e precisam de leis para que a sociedade funcione. E aí ele pensa o contrato social. Já Maquiavel escreveu O Príncipe, que não é O Pequeno Príncipe, porque quem escreveu esse muito tempo depois foi o francês Antoine de Saint-Exupéry. Maquiavel é considerado o fundador do pensamento da ciência política moderna. Mas o Barroco é a evolução do Renascimento. Tanto o Barroco quanto o Renascimento se voltaram à estética da Antiguidade Clássica. Já a Contra-Reforma foi uma tentativa de moralizar o clero e disciplinar a produção de arte sacra, na tentativa de trazer mais fiéis para o catolicismo, que tinha perdido espaço para o protestantismo durante a reforma religiosa de Martinho Lutero. Principalmente, o Barroco foi um jeito de entender o mundo, que vigorou a partir do século XVI, e é um momento em que as pessoas estão um tanto confusas. Por um lado, não esqueceram totalmente o período de obscurantismo e ignorância que foi o medievo. E eu digo ignorância porque a ciência não existia com a desenvoltura que veio a ter durante o Renascimento. Então, tudo era mistério, as pessoas tinham medo do que não entendiam. As condições de saúde e higiene eram ruins, a expectativa de vida era baixa. A religião, na Idade Média, exercia muita influência e as pessoas viviam com medo do inferno. Por outro lado, o Renascimento, que antecedeu o Barroco, veio dizer que mais importante que a religião é o homem. O homem é o centro do mundo. Só que, seja com a religião no centro, seja com o homem como auge da importância, continuou tendo peste, guerra, vida difícil. Junta tudo isso com as grandes navegações do século XVI e a mudança de europeus para mundos completamente novos e diferentes do que eles conheciam, para suas colônias. Então, as criaturas que chegam no século XVI na estética do Barroco tão que não sabem para que lado se virar. Se é para ter medo do inferno e viver pela religião, ou se isso não adianta nada e o negócio é se jogar nos vícios e aproveitar a vida ao máximo. Daí a dualidade do Barroco e, consequentemente, do Gregório de Matos Guerra, que vivia o Barroco e vivia essa estética na Bahia, que foi o centro do Barroco no Brasil. Vejam como a estética vigente ressoa o momento histórico, social, político e religioso no qual está inserida. E assim vai ser com todos os períodos literários, indissociáveis dos seus momentos históricos. Por isso que eu discordo daquela ideia que muitos professores de literatura defendem de que os escritores não falam sobre si nem sobre seu tempo, que é coincidência quando falam algo que pode ser atrelado às suas vidas pessoais, que não se pode ler a obra considerando a biografia. Eu não concordo, porque nenhum escritor escreve numa bolha fora do tempo e do espaço, e porque escrever é demasiado íntimo para se excluir a vivência pessoal da escritura. Claro que também não significa que tudo que um escritor produz é falando da sua vida, só digo que exista alguma influência. Para fazer este roteiro, eu estudei a dissertação Poetas no Tempo, Pólen ao Vento, Gregório de Matos e Guerra e Tomás Antônio Gonzaga, de Dinamarque Oliveira da Silva, defendida na Universidade Federal de Viçosa em 2011. Adorei esse título, Poetas no Tempo, Pólen ao Vento, porque remete ao quanto o momento em que os poetas viveram influenciou nas suas produções poéticas, e Pólen ao Vento nos deixa a ideia da continuidade dessa poesia, da obra deles ter germinado outros momentos literários no Brasil. A autora explica que a poesia de Gregório foi disseminada muito mais pela via oral do que pela escrita, até porque poucos eram alfabetizados na colônia. Era um tempo de muita exploração por parte de Portugal e pouco investimento na educação do povo. Então, a poesia do Gregório já era literatura oral, espalhada oralmente, e assim chegava ao povão, que devia adorar a sátira mordaz contra os poderosos da cidade, né? Diz Dinamarque da Silva na página 40 de sua dissertação, abre aspas,
O poeta do Recôncavo, para sobreviver à vida estrangulada pelo feudo tardio, buscou nos modelos medievais de cultura popular a encarnação do bufão, a força de dizer do povo, e o povo, que também se constitui de letrados, está de novo no seu lugar, a praça pública, as ruas da Bahia, e, paralelamente, borra a paisagem estática da mentalidade local. Assim, poeta e poesia são um e são ouvidos, e bebem junto ao povo, e se expressam nas vozes do povo e nas formas dos clássicos. O frágil limite entre vida e arte, tão caro aos povos primitivos medievais em suas manifestações populares, é vivido intensamente por Gregório de Matos. Fecha aspas. A autora conecta o escárnio de Gregório ao bufão medieval e à teoria da carnavalização, que o teórico Mikhail Bakhtin detectou na obra de François Rabelais e na cultura popular tanto da Idade Média quanto do Renascimento. Essa teoria fala de um período em que o riso era permitido por alguns dias, todos os anos, para que as pessoas seguissem o ano com seriedade. Era o período da carnavalização. Aí eram dias de um riso que não apenas divertia, mas que possibilitava a crítica. Lendo essa dissertação, eu aprendi que o nome correto do poeta é Gregório de Matos e Guerra. A parte satírica de Gregório é afrontosa não apenas porque critica os poderosos e expõe a hipocrisia dos moradores da cidade, expondo seus vícios, mas a rebeldia do poeta está também em fazer poesia com teor de comicidade, porque durante o absolutismo seiscentista, durante a vigência da estética do barroco, o riso é associado ao populacho, à baixeza, à vulgaridade, tal qual foi descrita a comédia por Aristóteles. Para Aristóteles, a comédia tratava dos defeitos, dos vícios, do que era vergonhoso, enquanto a tragédia era o gênero literário das virtudes. No século XVII, quando Gregório viveu, o riso ainda tinha essa conotação negativa e não era admitido em ambientes formais ou considerados respeitosos. O riso, a gargalhada, ficavam circunscritos às tavernas, às ruas, às casas de má fama. Sabe que eu acho que isso não foi totalmente superado? Vocês que me acompanham aqui no LO sabem que eu tenho uma forma de falar bem informal. E como eu faço pesquisa de pós-doutorado, eu tenho obrigação de publicar artigos científicos em revistas acadêmicas. Para escrever esses artigos, claro que eu busco usar uma linguagem adequada. Só que a forma como eu articulo os argumentos tendem mesmo a uma forma mais descontraída. Eu acho o humor um indício da inteligência, e inclusive a minha tese de doutorado foi sobre textos de autobiografia com humor. Um dia eu faço um episódio sobre as obras que eu analisei, vocês vão gostar. E eu tenho uma dificuldade imensa em conseguir aceite em alguma revista. Nenhuma revista aceita publicar meus artigos. E uma das críticas que eu recebo, um dos argumentos para as recusas, é de que a minha escrita é coloquial, é informal, que meu texto é prosaico. Ou seja, a sisudez ainda é a regra no ambiente acadêmico. A seriedade no trato de um assunto ainda está associada ao falar difícil, rebuscado, sisudo. Na dissertação que eu citei e que vocês encontram no banco de teses e dissertações da CAPES, online, se quiserem ler na íntegra, a autora fala sobre o poeta na página 149, abre aspas. Gregório de Matos, em sua sátira, enxergou seu tempo conturbado de vícios, mas se enxergou nele e o reinventou. Seu posicionamento satírico demonstra criticidade e comoção em relação ao objeto satirizado. Seu verso crítico esfacela a moral, e seu verso moral é também crítico. O poeta desconstrói, constrói, por meio de sua sátira, seu espaço histórico e presenteia o seu ouvinte leitor com um mosaico de gentes e atitudes que são o gene da formação cultural brasileira, plena de vícios e de riquezas. A sua poesia é verso sofisticado e emblemático, ecoa pelas ruas do Recôncavo. Fecha aspas.
Então essa autora vê na poesia de Gregório o germe do que seria a essência do povo brasileiro, cheio de vícios e de riquezas, que são as virtudes do povo brasileiro. Eu já comentei um poema do Gregório em outro episódio do LO, mas agora não vou lembrar em qual. Era o poema Ao Braço do Menino Jesus, que fala que o todo sem a parte não é todo, a parte sendo todo não é parte. E fala de um braço de uma estátua que foi encontrado, mas também faz referência à cerimônia da Eucaristia, em que Jesus estaria inteiro em cada hóstia. A forma poética a que Gregório mais se dedicou foi o soneto, que é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Mas ele escreveu também em outras formas poéticas. Então, se numa prova cair numa afirmativa que Gregório somente produziu sonetos, a forma clássica soneto, é falso. Ele também escreveu em outras formas. E ele também representou o cultismo, uma forma de escrever ou retórica que apresentava um jogo de palavras dentro do poema, como nesse poema da parte da estátua, com as palavras todo e parte. Mas os poemas que eu vou ler hoje aqui são, um deles, exemplo da poesia sacra, que fala ao divino, mas que mesmo falando ao divino, tem o sarcasmo e a sagacidade de Gregório. Não é uma poesia sacra tola ou beata. É o poema A Jesus Cristo Nosso Senhor, em que o eu lírico confessa a Jesus que pecou, mas não se mostra arrependido. Ao invés disso, ele diz que por ele ter pecado, ele dá a Jesus a chance de mostrar sua misericórdia em perdoar. Ou seja, coloca o pecado como necessário para que Jesus possa se mostrar misericordioso. É como quase se ele estivesse cumprindo com a sua função de mortal ao pecar, já que Jesus precisaria perdoar para confirmar sua misericórdia. Imaginem como esse poema deve ter chocado os primeiros leitores, pessoas que viviam com medo do efeito de seus pecados e com medo da religião. É sagaz do Gregório distorcer assim o papel do pecado e do pecador. O outro poema que eu vou ler é exemplo da linguagem vulgar que Gregório também usava e que fez com que alguns de seus poemas fossem classificados na época como pornográficos. É o poema Define a Sua Cidade, em que ele diz que a Bahia é o lugar dos 2 Fs. Fs aqui de foca, tá, pessoal? Porque a minha dicção às vezes é ruim, o meu F fica ruim. Vamos ver por que a Bahia seria o lugar dos 2 Fs. Quando critica a Bahia, o eu lírico fala como alguém de dentro, morador local. É uma voz narrativa em que se pode confiar, porque sabe como é a cidade por estar ali. Com isso, o eu lírico critica a cidade e critica a si mesmo, se insere na massa que recebe a crítica. Vou deixar vocês com a leitura, espero que vocês gostem de conhecer ou de lembrar o Gregório e se sintam incentivados a ler mais desse autor. Até o próximo episódio do Literatura Oral, com mais leitura comentada ou sugestão literária. Fiquem bem, um abraço! A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história,
Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada. Cobrai-me e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Define a sua cidade. De 2 Fs se compõe esta cidade, a meu ver. Um furtar, outro foder. Recopilou-se o direito, e quem o recopilou, com 2 Fs o explicou, por estar feito e bem feito. Por bem de gesto e colheito, só com 2 Fs o expõe. E assim quem os olhos põe no trato, que aqui se encerra, há de dizer que esta terra de 2 Fs se compõe. Se de 2 Fs composta está a nossa Bahia, errada a ortografia, a grande dano está posta. Eu quero fazer aposta, e quero um tostão perder, que isso há de perverter. Se o furtar e o foder, bem não são os Fs que tem esta cidade, ao meu ver. Provo a conjetura já, prontamente como um brinco. Bahia tem letras 5, que são B, A, H e A. Logo, ninguém me dirá que 2 Fs chega a ter, pois nenhum contém sequer, salvo se em boa verdade, são os Fs da cidade, um furtar, outro foder.